na primeira matéria dessa semana você vai conhecer uma planta doméstica muito apreciada por colecionadores, rosa do deserto. Com formatos inusitados em seu caule e cores caracterizadas em suas flores, sempre com tons de rosa, vermelho e branco, a rosa do deserto é uma das espécies mais lindas entre as plantas domésticas. No Brasil, essa espécie ainda é pouco conhecida, mas já chamou a atenção de alguns colecionadores. E nada melhor para falar sobre a rosa do deserto do que quem entende do assunto, que é o caso da Polônia, a bióloga que trouxe essa espécie para Mato Grosso. Polônia, me fala, da onde surgiu essa espécie rosa do deserto? Essa é uma planta africana e é uma planta já conhecida da humanidade de longo tempo. A gente que como brasileiros, estávamos fechados para o que existia lá fora. Aí um dia surgiu essa tal de globalização e entre os muitos efeitos da globalização foi a gente conhecer plantas que são espetaculares e que a gente não tinha ideia. Nosso clima é maravilhoso para se cultivar a rosa do deserto, porque ela sendo africana está acostumada com calor, precisa de calor, de muito sol e a gente aqui nesse norte de Mato Grossense tem em abundância. Há mais de 10 anos produzindo mudas de rosa do deserto, a Polônia produz mudas e comercializa em seu viveiro no município de Alta Floresta, no norte do Mato Grosso. Aqui nós temos plantas jovens que têm aí no máximo 60 a 90 dias. São plantas que elas já têm esse formato de garrafinha, ó, o corpinho já bem bojudo, que é a característica de uma planta bem cultivada. Então essa planta aqui, esse ano ela ainda não vai florir, mas ela já está com um formato bonitinho. Dessa fase nós passamos para a fase seguinte, que é uma planta já com cerca de 6 meses aproximadamente. Essa planta, ela já está com um tronco bem desenvolvido, os galhos maiores. Essa planta aqui, ela já está começando a formar os botões. Então é uma planta que ela não precisa de muito tempo para começar a florir. Se você está cultivando a planta desde semente, com um ano você já tem as primeiras flores. Você já sabe se a flor vai ser branca, se vai ser vermelha ou se vai ser cor-de-rosa. E com o tempo vão crescendo e ganhando formas naturais e encantadoras. Essa daqui não se parece com um animal deitado, reclinado? Sim. E aí tem o detalhe desse ramo dela que veio para cá, então ela deu um formato maravilhoso, tá toda florida. Então se você usar um pouco da imaginação, tá aqui um animal, um jacaré deitado, enfim. Cada um imagina de alguma maneira, mas é uma planta que atrai olhares. Dessa daqui nós vamos conhecer a grávida. A grávida, ela tá sentada de pernas cruzadas à frente do corpo e tá aqui a barriguinha dela. Essa também é uma modelo fotográfica que é muito clicada quando as pessoas passam por aqui. E uma chamativa que essa não passa sem ninguém perceber é a bunda. Referem-se a ela como uma mocinha assim que está com aquelas calças leg bem agarradinha na garupa de uma moto, né? Uma caroneira na moto. Então ela está com o bumbum bem empinado, mostrando toda a exuberância dela. Essa é a mais clicada realmente, mas tem a outra que ela é mais sugestiva ainda. Essa daqui já rendeu muita piada, muita gracinha, é a mocinha sem calcinha. Olha as coxinhas dela, a cintura, assim, da cintura para baixo você encontra aí um desenho bem formadinho, muito bonito. Então essas aqui as pessoas passam, fotografam, ela vai para a internet, outra pessoa vem e fala, ó, eu quero conhecer aquela lá, eu quero aquele exemplar. E aqui estão elas. Seu manejo lembra muito de cacto e a água deve ser usada com moderação. O excesso dela, mesmo no verão, pode causar apodrecimento das raízes que matam gradativamente a planta. Mantenha a areia ou a terra sempre úmida, porém sem encharcar. De acordo com a Polônia, não é necessário regar todos os dias, somente quando a areia ou a terra em cima do vaso secar. Ao crescer, deve ser replantado em outro vaso. Minha planta já está no vaso num tamanho desse daqui, agora ela já precisa de um espaço maior. Então nós vamos dispensar esses daqui e o que nós vamos usar é esse. Outra coisa muito interessante é que quando a gente adquire esses vasos na floricultura, no supermercado, ele normalmente vai ter apenas 4 furos de drenagem. E aí
pode acumular água. Então, o que a gente faz? A gente pega, leva ele perto do fogo, aquece algo como um ferro e vem aqui e amplia os furos. A gente vai fazer com que fique uma peneira esse fundo. Quanto mais furado, melhor. Furou bastante, aí fica maravilhoso. Aí agora eu posso plantar a planta aqui, eu vou encher de substrato e não vai acumular água nem na época da seca e o que é mais importante no período da chuva, quando estiver úmido, não vai acumular água aqui. Para o replantio, retire as pedrinhas que servem como base para segurar o substrato e com jeito retire a planta. Tem que ser com jeito também, né? Tem que ser com jeito porque é uma planta muito suculenta, se a gente não tomar cuidado. Olha, você tá vendo lá o substrato, é aquilo que eu falei, ó. Ele se desmancha sem pressão, aí ele não compacta. Então, ó, desmanchando o substrato que eu já tinha na raiz dela, porque eu quero ver como é que tá o desenho da raiz, tá? E aos poucos, novos formatos tomam conta da rosa do deserto. Eu venho aqui, vou eliminando com cuidado, porque se a gente friccionar demais aqui, a gente machuca a planta. Né? Tem que ter delicadeza para mexer, né? É, porque se você machucar ela, aí corre o risco da planta apodrecer, porque ela é uma planta que, como eu falei, esse tronco dela, ele tá entumecido assim, ele tá gordinho assim, porque ele tá com reserva de nutrientes, ele acumulou água. E olha aqui o que a gente tem. É isso que encanta, tá vendo? Olha aqui, ela tem um formato aqui, ó, ela tá cruzadinha aqui. Olha que perninha bonita que ela tem aqui, ó. Já começa a aparecer, né, os formatos. E aí, a gente vai fazer a depilação da nossa modelo aqui. Olha que interessante. Aqui, ó, eu vou valorizar ela mais se eu pegar aqui, eliminar essa raiz, ó, tá vendo? Aí aqui, você tá vendo, essa raizinha que vem de lá, eu não vou deixar ela aqui não, eu vou eliminar ela, ó, com cuidado, para não machucar. Tá vendo? Sim. Aqui, ó. Tá. Ó. Então aqui agora, nesse processo, eu vou valorizar minha planta, ó. Vamos limpar devagarinho aqui com cuidado, para ver aonde vai essa curva aqui, ó. Tá vendo? Sim. Aqui tem mais uma raiz que eu preciso tirar, porque essa raiz, olha aqui, ó, ela tá indo lá para dentro, ó. Entendi. Tá vendo? Então eliminei ela. Olha aqui, ó, o desenho da minha peça aqui, ó. Tá? E aí, assim que vai replantando, vai surgindo novos desenhos. Aí você vai, ó, favorecendo. Até porque muitas vezes uma raiz que fique cruzada aqui, ela vai estrangular a outra que tá com um desenho mais bonito. Então, ó. Em seguida, preencha o vaso com substrato à base de fibras vegetais e com muita matéria orgânica, formando uma espécie de morro. Pimento? Sim. Então, ó, o que eu faço agora? Eu vou firmar o substrato aqui, deixando a planta no alto, tá? Porque na hora que eu vier com a minha rega, a hora que eu vier molhar, a água vai ser colocada só aqui nos próximos dias. Eu não vou molhar a planta, eu vou molhar só em volta e longe da planta, que isso vai obrigar a planta a enviar as raízes, para abrir as raízes no crescimento dela, buscando a umidade que vai estar lá na borda do vaso, e não vai parar água nesses ferimentos que a gente fez. Então, ó, essa parte aqui, ó, que eu tô deixando pro alto agora, que é a parte que eu acabei de valorizar com aquela limpeza, ela não vai receber umidade, não vai parar água, não vai desenvolver bactéria, não vai desenvolver fungo, e a gente vai ter uma planta saudável aqui. Outra vantagem desta planta é que ela pode produzir flores de cores diferentes em um único tronco. É uma planta que ela aceita a enxertia. No caso da enxertia, eu vou pegar um galho de outra planta que produz flor de cor diferente. Nesse caso específico é o vermelho e aqui é o branco. Então eu peguei um galho de uma planta que produz flores brancas. Sim. Eu vim, retirei o ramo dessa que produz flor cor-de-rosa. Fiz um corte, aqui, encaixei e amarrei aqui com uma fita de silicone para deixar bem pressionado, até que esse galho passe a receber a seiva que é mandada lá da raiz por essa base. Então, a partir do momento que os tecidos sofreram a junção,
a seiva está vindo, está alimentando essa daqui, ela já entra em floração, porque é um galho de uma planta adulta. E aí você tem essa arte, como eu disse, você tem a planta principal florindo em cor de rosa e uma parte dela florindo em branco. E você pode colocar aqui o branco, o vermelho flameado, mais que uma cor. E assim ter uma planta colorida, fácil de cuidar e surpreendente.